Opa, galera, era que você tem para nós? Era. Tem aqui uma coisa chamada limite, que é limite para x tendendo a zero pela direita, isso mesmo, da função 10e elevado a x. Ok? Me explica esse negócio aí, o que, que eu vou fazer aqui? Olha só, vamos lembrar aqui, olha, quando a gente trata de x tendendo a zero pela direita, se fosse pela esquerda mudaria o sinal aqui, é menos, seria a esquerda de zero. Eu estou pensando assim, ó, qualquer número, vou trabalhar com um, senão vai ficar muito longe. Ó. Por exemplo, 0,1. Se eu pensar em 0,01, se eu pensar em 0,001, se eu fizer isso cada vez mais zero entre a vírgula e o 1, eu vou chegar num número absurdamente pequeno, né, menor do que isto, que é tão pequeno, e a gente trabalha aí com duas casas, quatro casas depois da vírgula, aí depende da ordem da BNT, dessa aplicação, esse número aqui é tão próximo de zero que a gente assume que isto é zero e acabou. Essa é a ideia dos limites laterais, tá bom? Eu fiz até aquele valor, mas ainda tem bem menor do que isso. Então, nesse caso, a gente vai simplesmente pensar assim, ó, limite para x tendendo a zero pela direita, ok? De 10 vezes e elevado a zero. É tão pequena a diferença entre zero e este valor, como pode ter menor do que isso, que a gente assume que ali vai ser zero. Aí a gente tem o limite para x tendendo a zero pela direita, e esse cara aqui nada mais é do que 1. Isso daqui, elevado a zero, isso vai dar 1. 1 vezes 10 é 10. Então, se isso aqui é 1 vezes 10 é 10. E aí, o que, que eu tenho? Eu tenho que o limite de uma constante é a própria constante. Ok? O limite de uma constante é a própria constante. Tá bom? Então deu para dar uma lembrada aí de limites, limites laterais, né? Lembrar dos limites laterais. Tá ok? Tá certo? Então, sucesso aí nos estudos.